que, com relação às manifestações mediúnicas, nós sempre deveremos ter o cuidado, e cabe-nos, nós como observadores, já que Espiritismo é uma ciência de observação, nós não podemos deixar de observar, correto? E quando nós vamos observar qualquer médium, qualquer livro, qualquer comunicação mediúnica, nós temos que ter, segundo Allan Kardec, a prudência de distinguir o que é bom do que é mal. A prudência de sabermos o que é verdadeiro do que é falso em suas relações conosco, não é? E absolutamente como nós procedemos a respeito dos homens. Então, nós precisamos saber que os espíritos, pelo fato de serem desencarnados, não têm todo o saber, nem têm toda a bondade. Que eles são espíritos humanos, tão falíveis quanto nós. Então, a partir desse contato de observação, através da observação da mensagem que está sendo transmitida, nós vamos saber se ela é proveniente de uma fonte segura ou se é uma fonte duvidosa. Nós vamos saber se ela é uma fonte boa, amorosa, justa, ou se é uma fonte voltada para desequilíbrios, desvios, até mesmo crimes, não é? Então, nós temos que exercer essa, vamos dizer assim, vigilância, não somente conosco, mas também observando os médiuns e os espíritos que estão à nossa volta, para que nós não sejamos enredados em fantasias, em ilusões, em mistificações, que Allan Kardec estuda muito profundamente, não é? Nós temos a questão, por exemplo, do animismo. Nós temos que observar o que é anímico do que é mediúnico. Certa feita, conversando com o Chico, eu perguntei a ele, Chico, essa questão do animismo é tão preocupante e está tão em voga nos estudos, nos grupos de estudos, e determinados dirigentes de reuniões são tão rígidos que os médiuns até se retraem com medo de estarem transmitindo pensamentos que lhes são próprios, né? Pensamentos anímicos. E aí o Chico me disse uma coisa muito importante que eu acho que merece ser lembrado. Ele disse assim, Geraldinho, o médium, em qualquer parte, em qualquer lugar e em qualquer tempo, será sempre um intermediário. E como intermediário, ele sempre vai intervir na comunicação. Ele sempre vai imprimir na comunicação o seu jeito de ser, a sua maneira de se expressar. E por isso mesmo é muito importante que ele também estude, que ele também se aperfeiçoe. Por quê? Que ele também conheça outros assuntos, outros temas, porque aí ele dá chance que espíritos mais avançados se utilizem dele. Agora, no mundo espiritual, o Chico me falou, é considerada perfeita a comunicação mediúnica em que 10% dela é anímica e 90% é de origem dos espíritos. Então, veja bem, nós sempre teremos o animismo conosco. Então, uma comunicação é considerada no mundo espiritual superior perfeita quando 10% dela é do médium, ou seja, uma parte anímica, e não tem jeito de fugir disso, porque o médium é o intermediário, né? Então ele vai se expressar com a sua maneira de escrever, com a sua maneira de falar, e 90% provém da ideia original dos espíritos comunicantes. Aí o Chico fala comigo assim, mas na prática, que aí é outra história, né? O perfeito é uma coisa, na prática é outra. Na prática, nós vamos ver que, na maioria das vezes, isso se situa entre 30% e 40% de animismo e 60%, 70% dos espíritos. Às vezes,
Essa relação, Geraldinho, ocorre meio a meio. 50% é do espírito, 50% é do médium. Até aí é considerada válida a comunicação. O que não pode ocorrer é a inversão de valores, onde 10% é do espírito e 90% é do médium. Porque aí nós vamos chegar naquela questão que é mais ligada à mistificação, não é? E aí se aproveitam desses médiuns os espíritos fanáticos, os espíritos que estão ligados a doutrinas, vamos dizer assim, não muito ortodoxas, né? A doutrinas fantasiosas que estabelecem até mesmo rituais, sistemas ritualísticos que podem ser considerados ridículos, né? Que gostam de ser insensados na sua vaidade. E aí nós vamos ver médiuns que caem pelo orgulho, pela vaidade, estabelecendo-se como arautos, como seres superiores, quando não, o médium nada mais é do que um ser humano comum, não é? Que está em tarefa, e nesse campo aí é realmente muito perigoso. Por isso que nós precisamos ter sempre, diante dos médiuns, a necessidade do estudo, da participação de grupos de estudos em mediunidade, grupos estes formados por todos os candidatos à mediunidade, seja no campo da psicografia, da psicofonia, da desobsessão, do passe, por exemplo. Né? A pessoa precisa estudar para depois praticar. Então, isso tudo faz parte, vamos dizer assim, da ciência espírita para nos precaver, para não nos deixar numa posição de incautos da mediunidade, de pessoas irrefletidas, que vai considerar que só pela manifestação de um espírito desencarnado que é verdade absoluta o que esse espírito está a dizer. Quando nós sabemos que lá com o apóstolo João, quando ele escreveu lá nos Evangelhos, no Novo Testamento, é preciso discernir se o Espírito é de Deus, não é? Então, vejam que esse conhecimento está lá nos Evangelhos. O discernimento dos Espíritos ele cabe a nós. Nós é que devemos fazer esse discernimento.